Muito bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Vamos aí continuar nossa leitura do livro Fundamentos da Fé Cristã. Como eu disse, a gente vai com bastante calma nesse livro, vamos levar com bastante tranquilidade para a gente conhecer alguns assuntos na Bíblia e as relações que esses assuntos têm com o mundo, com a nossa vida secular, com a nossa vida comunitária. Tá certo? Esse é o propósito aqui desse Fundamentos da Fé Cristã. E hoje a gente vai ler a lição 7, que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje com relação à questão geopolítica mundial. O título da lição 7 é O Plano de Deus 1. E a gente vai falar das autoridades políticas, as autoridades econômicas, as autoridades sociais, não é? E a relação disso com o plano de Deus. O título geral é O Governo Humano versus o Reino de Deus. E como a gente sempre diz, a gente vai falar aqui de alguns assuntos, a gente dá aqui um resumo dos assuntos. Então são 4 assuntos: o sonho de Nabucodonosor, o governo humano, Cristo e seu reino como a pedra cortada, o exemplo de Daniel. Então tem um livro na Bíblia, que é o livro de Daniel, que fala bastante da questão escatológica, que é o quê? É a execução desse plano, a compreensão desse plano de Deus na história humana. Então é isso. Daniel e Apocalipse são 2 livros que falam bastante dessa questão escatológica, né? O princípio e o fim das coisas, ou uma profecia de como serão o fim das coisas. Tudo bem? Vamos lá então? Como sempre, a gente vai fazer a leitura sequencial do livro. E aí vocês acompanham com a gente. Na medida que forem tendo referência, a gente vai lendo a referência. Daí vocês pegam aqui e conferem em casa na Bíblia. A Bíblia é o livro mais fascinante que existe. Na sociedade liberal em que vivemos, na era pós-moderna, que diz que já não há lugar para a cultura judaico-cristã, alguns creem que ler a Bíblia deixa os cristãos bitolados, pois a consideram retrógrada, antiquada, preconceituosa, excludente e fora da realidade atual. Afirmam que ela deve ser posta de lado, uma vez que a sociedade do século XXI precisa de uma cultura adequada para o novo milênio. Porém, o que eles não entendem é que, sendo a palavra de Deus soprada por ele, a Bíblia é tudo que o ser humano precisa para se conscientizar da vontade eterna, de Deus e seu cumprimento. Tudo o que os livros, jornais, mídias digitais podem trazer de concreto são informações sobre o que já aconteceu até este momento. Tudo o que o ser humano consegue é aprender com a história, com relatos de fatos passados. A Bíblia, porém, contém relatos de acontecimentos que ainda não ocorreram. Se quisermos compreender a era em que vivemos e ter a visão geral do passado, do presente e do futuro, precisamos ler a Bíblia. Podemos afirmar que ler a Bíblia não deixa ninguém bitolado, como alguns julgam. Pelo contrário, além de nos fazer conhecer a nós mesmos, ela traz uma visão panorâmica do mundo, da sociedade, do tempo e até da eternidade. O sonho de Nabucodonosor. Nesta lição, vamos considerar uma das profecias mais importantes que a Bíblia nos traz, a visão tida por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e registrada no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. No segundo ano de seu reinado, por volta do ano 600 a.C., Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou muito. Uma grande estátua, cuja cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel 2, 32 e 33. A interpretação do sonho dada por Deus a Daniel foi: Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro,
de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Versículos 37 a 42. De acordo com a interpretação dada por Deus a Daniel, a estátua representa o governo humano e cada parte dela representa os reinos mais fortes e destacados ao longo do tempo. Daniel não sabia dizer quais seriam os outros reinos, só sabia que a cabeça de ouro era Nabucodonosor, rei da Babilônia. O resto se referia a reinos que ainda viriam 70 anos depois. O Império Babilônico foi destruído pela Média Pérsia, representado pelo peito e pelos braços de prata. Esse reino não era tão opulento como o de Babilônia. Era formado por dois países, representados pelos dois braços, a Média e a Pérsia, que se uniram. Após isso veio Alexandre, o Grande, rei da Grécia. O Império Greco-Macedônico é representado pelo ventre e pelos quadris de bronze. Quando Alexandre saiu para guerrear, tinha apenas 20 anos. Em poucos anos conquistou todo o Império Persa, expandindo-o mais ainda. Mas Alexandre morreu aos 33 anos. Após sua morte, seu reino foi dividido em 4 e governado por 4 de seus generais. Depois veio o Império Romano, representado pelas pernas de ferro, que mais tarde se dividiu em 2, o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Fato representado pelas duas pernas. Os pés são parte de ferro e parte de barro, isto é, parte forte e outra parte é fraca. É a continuação do Império Romano, que representa o governo do Anticristo no final desta era. O Anticristo será o último César do Império Romano, com seus 10 reis, representados pelos 10 dedos dos pés da grande imagem. Daniel 2, 41, 42. O livro de Apocalipse nos mostra que, sob o governo do Anticristo, o Império Romano será a Babilônia política e a religiosa. O capítulo 18 se refere ao Império do Anticristo como a Babilônia política e física, ou seja, a Grande Babilônia. Versículo 2. Por outro lado, por meio de Constantino o Grande, que aceitou o cristianismo como a religião estatal, a natureza do cristianismo mudou e se tornou o catolicismo, que em Apocalipse 17 é chamado de Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Versículo 5, essa é a Babilônia religiosa, o governo humano. Para entender corretamente a interpretação do sonho de Nabucodonosor, precisamos ter uma visão panorâmica do governo humano em toda a Bíblia. O governo humano foi instituído por Deus em Gênesis 9, versículo 6, quando o Senhor disse que se alguém derramasse o sangue do homem pelo homem, se derramaria o seu. Aqui o Senhor estabeleceu que um homem poderia governar com outros homens. No Jardim do Éden, antes da queda, o homem estava sob o governo direto de Deus. Após a queda, o homem ficou sob o governo da própria consciência. Entretanto, o governo da consciência humana não surtiu o efeito necessário e esperado, e o ser humano caiu na maldade. Capítulo 6, versículos 5 e 11. Por isso, após o dilúvio, Deus permitiu que o homem governasse outros homens, dando início assim ao governo humano. Por isso, Paulo afirma que devemos sujeitar-nos às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Logo, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e trará sobre si mesmo condenação. Romanos 13, versículos 1 e 2. E devemos fazer isso não apenas pelo modo de ser punidos, pelo medo de ser punidos, mas também por dever de consciência. Versículos 3 a 5. O objetivo de Deus em instituir o governo humano é prover um ambiente de paz e segurança, para que tenhamos um viver digno, com tempo, oportunidade e liberdade, de propagar o Evangelho para que pecadores sejam salvos e a igreja seja edificada segundo sua vontade. A vontade de Deus é que seu reino se expanda na terra. As autoridades humanas foram instituídas por Deus como representantes da autoridade divina, como ministros de Deus para o nosso bem. Do modo como Deus instituiu, ao se sujeitar às autoridades humanas, a sociedade deveria reconhecer a autoridade divina,
respeitar e honrar o governo divino sobre o ser humano. O problema é que a natureza caída e maligna do homem corrompeu o governo humano, como já havia corrompido o governo da consciência. Em vez de governar outros homens para o bem, para preservar a humanidade de cair mais profundamente no pecado e proporcionar aos seres humanos um viver digno, respeitável e honrável, o homem usurpou o governo para si, para se exaltar, satisfazer sua sede de poder e tomar o lugar de Deus. Essa maldade teve início com Nimrod, que foi poderoso na antiguidade e liderou o povo a construir uma cidade e uma torre para tornar célebre o seu nome. Em Daniel 2, na visão da grande estátua, embora a cabeça represente Nabucodonosor e o Império Babilônico, a Babilônia propriamente dita não começou com ele, e sim em Babel, em Gênesis 10. O nome Babilônia vem do nome Babel, cidade fundada por Nimrod após o dilúvio, Gênesis 10, versículos 9 e 10. Do ponto de vista humano, o mundo tem muitos países, nações, reinos e impérios. Porém, aos olhos de Deus, há um só governo humano, desde Nimrod até o Anticristo. E esse governo é Babilônia. Esse único governo humano tem 3 características: rebelião contra Deus, exaltação do homem e idolatria. Gênesis 11, 4 e versículo 9. Na verdade, adorar ídolos é adorar ao diabo, que está por trás dos ídolos. Em toda a história da humanidade, o governo humano sempre se rebelou contra Deus, exaltou o homem e se envolveu com a idolatria. Cristo, seu reino como a pedra cortada sem auxílio de mãos. No final do sonho de Nabucodonosor, ele viu que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Daniel 2, 34 e 35. Esse será o fim do governo humano. Essa pedra é Cristo. Em Mateus 21, 42 a 44, Jesus disse aos fariseus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor. É maravilhoso aos nossos... Não, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Nesse trecho o Senhor fala tanto de si como do reino dos céus. O Senhor é a rocha que esmiuça, e o governo humano será esmiuçado por ele, por ocasião da sua volta. Podemos dizer que hoje já estamos na era do governo humano, representado pelos pés de ferro e de barro. Embora tenham alguma força representada pelo ferro, os governos mundiais são fracos e se esfacelam facilmente, representados pelo barro, mas mais e mais corrupção toma conta do ambiente governamental e a situação mundial é de instabilidade, desordem e anarquia. Por ocasião de cada eleição nos países ocidentais, a esperança do povo se renova com a ideia de que o próximo governo promoverá o bem-estar da população e porá fim a problemas como a economia, a educação, a segurança. Porém, ao final, embora alguns problemas sejam solucionados, ainda assim surgem novas dificuldades e a situação geral não melhora. Pelo contrário, a deterioração da sociedade é notória, cada vez mais acentuada, mostrando que o mundo inteiro, de fato, jaz no maligno. 1 João 5,19. A situação mundial, especialmente na Europa, caminha para a formação do cenário adequado para a aparição do Anticristo. Quanto mais caótica for a situação, mais as pessoas ansiarão por um salvador da pátria. Quando o cenário estiver pronto, será o momento em que o governo do Anticristo será implantado e perfeitamente aceito por todos, como algo bom e tão esperado. Para nós, porém, filhos de Deus, que o amamos e o conhecemos, seu propósito e sua palavra, quando isso acontecer, devemos saber
que muito breve, como a pedra cortada sem auxílio de mãos, Cristo virá para esmiuçar todo o governo humano e estabelecer a manifestação do reino dos céus, como foi revelado a Daniel. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel 2, 44, 45. Será o final desta era, a era da graça e o início da próxima era, a era do reino milenar. Nesse momento, ocorrerá o que lemos em Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O exemplo de Daniel. Poucos são os homens que se envolvem com o governo humano e não se deixam corromper pelo poder. Um desses exemplos foi Daniel. Ele esteve junto ao poder sem se deixar contaminar ou corromper por ele por cerca de 70 anos. Desde o reinado de Nabucodonosor, da Babilônia, por volta de 605 a.C., até o primeiro ano do reinado de Ciro da Pérsia, em 539 a.C. Vez após vez, pela bênção e misericórdia de Deus, ele e seus companheiros foram livrados da morte. Desculpa, só um minuto. Livrados da morte provocada por desmandos das autoridades, intrigas de poderosos e abusos de poder. Contudo, ele se manteve humilde, sabendo que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel 4, 25 e 32. Por causa disso, reis e reinos passaram, mas Daniel permaneceu. Hoje, como filhos de Deus e cidadãos do reino dos céus, devemos atentar para a nossa atitude em relação aos governos humanos. Devemos submeter-nos a eles, pois foram estabelecidos por Deus para o nosso bem, e viver como cidadãos corretos, honrados e de bem, segundo a mais alta justiça, a justiça divina. Porém, nossa esperança não está no governo humano, nem em seus governantes, e sim no Deus soberano, que está no trono administrativo do universo e cuida de todos os seres humanos, segundo sua bondade, justiça e misericórdia, e especialmente de seus filhos, com amor e graça. Nossa confiança e esperança não está nos governos e governantes humanos. Pelo contrário, segundo a promessa do Senhor, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Segundo a Pedro 3, versículo 13. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos.